Ok. Então, iniciando a nossa sessão de julgamento, dia 1º de setembro de 2020, período da tarde, sessão das 14 horas, da primeira turma da terceira Câmara, da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale, Sheila Aires Cartacho Gomes. Só verificando, o item 42, que haveria uma sustentação oral, eu iria antecipar, em função da sustentação oral por videoconferência. O recorrente, o patrono já está na sala de espera? Oi, presidente? O patrono compareceu à sala de espera do item 42? Não. Ok, eu vou passar para os processos da manhã. O item 20, condomínio do edifício Filadélfia, de relatoria do Dr. João Maurício. Com a palavra, Dr. João. Muito bem. São vários processos, o julgamento vai ser muito semelhante. Vamos começar na ordem mesmo, o processo número 20, é o processo de final 51, é lançamento de contribuição previdenciária, a parte patronal e a parte do seguro acidente de trabalho, apurada por aferição indireta com base no custo unitário básico, relativo a 11 de 2005. O lançamento foi impugnado, o julgamento da impugnação foi por 2 vezes convertido em diligência. Ao final da segunda diligência, a impugnação foi considerada parcialmente procedente em face do reconhecimento da decadência do período até 9 de 2003, permanecendo nos autos apenas o período 11 de 2005. Foi manejado recurso voluntário que se alegou prejuízo à ampla defesa ao contraditório, porque a documentação foi restituída ao contribuinte em 16 de outubro de 2008, após a lavratura do auto, que se deu em 22 de setembro de 2008. Prejuízo à ampla defesa porque a descrição dos fatos estaria obscura. Ser inconstitucional e ilegal a presunção da hipótese de incidência tributária. A decadência do período remanescente, porquanto os cálculos foram baseados no período da construção da obra, que foi de 7 de 2002 a 11 de 2005. A inconstitucionalidade da multa por ofensa ao princípio da vedação ao confisco. E a impossibilidade de utilização da Selic para calcular os juros. O recurso é tempestivo, dele conhece, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades. Quanto às preliminares, prejuízo à defesa em razão da data de devolução da documentação. Ele alegou o seguinte: encerrada a fiscalização, em setembro, ele tomou ciência da auto-infração, mas ele só teve acesso a essa documentação devolvida pelo fiscal uns dias depois, já era outubro. Essa alegação dele, isso teria prejudicado sua defesa. Reproduzo o que está no acórdão recorrido acerca da matéria. O cerne do presente auto-infração está no fato de que a empresa, de fato, não possuía o livro diário de 2003, contendo todas as formalidades legais exigidas, além dos livros diários de 2004 e 2005. Posto que, se tivesse tais documentos, teria apresentado os mesmos logo que solicitados pela fiscalização, como é seu dever, o que motivou a aferição indireta do débito apurado pela fiscalização. Logo, não há que se falar em cessamento do direito de defesa pelo fato de os documentos apresentados pela empresa à fiscalização não terem sido devolvidos tempestivamente. Posto que a empresa teve conhecimento, através dos termos tais emitidos pela fiscalização, de que não havia apresentado toda a documentação que lhe estava sendo solicitada, sendo desnecessária uma análise detalhada da referida documentação para que a empresa atendesse à solicitação da fiscalização de apresentar os livros diários contendo as formalidades exigidas por lei. Cai por terra, portanto, o argumento do impugnante de que o cessamento da sua defesa decorreu do fato de que somente teve acesso aos documentos entregues à fiscalização no dia 16 do 10, quando o prazo da defesa se encerraria no dia 22 do 10. Uma vez que a empresa já tinha pleno conhecimento de que os documentos entregues à fiscalização não eram satisfatórios, tanto durante a ação fiscal, quanto no momento da lavratura do auto de infração, que ocorreu em 22 de setembro. Ademais, ao contrário do que sustenta o impugnante,
Para que a mesma apresentasse seus livros diários, não haveria qualquer necessidade de análise documental mais detalhada que demandasse maior prazo do que aquele que a empresa tinha por direito. Fecho aspas e digo eu. Ou seja, o colegiado antecedente não enxergou limitação à defesa porque os documentos que foram entregues à fiscalização não foram os que suportaram o lançamento, que se fundou na aferição indireta justamente porque aqueles documentos não permitiam a tributação do modo direto. Assim, eles eram totalmente despicientes para a contestação da acusação fiscal. Corroboro a conclusão do acórdão recorrido e acrescento que não há nulidade sem que se demonstre o prejuízo à defesa. Ora, o contribuinte apresentou sua defesa no prazo, confrontou os elementos dos autos, até teve sua impugnação parcialmente acolhida. Em nenhum momento o contribuinte apontou qual teria sido o prejuízo que a ausência da documentação lhe teria causado, limitando-se a dizer que isso lhe teria subtraído parte do prazo impugnatório. Repise-se, que tais documentos não foram utilizados para dar suporte ao lançamento. Mesmo admitindo que, em razão da entrega da documentação após a ciência do auto de infração, o então impugnante não teria tido a possibilidade de se esmerar na sua defesa, estaria configurada a hipótese da alínea A do parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 7235, segundo a qual a documentação poderia ser apresentada a qualquer tempo, inclusive quando do recurso voluntário, se comprovada a impossibilidade de tê-lo feito no momento da impugnação. Porém, o recorrente nada juntou ao recurso e não solicitou a apresentação intempestiva de nenhum documento. Vejo que teve todo o tempo e os meios para se defender adequadamente e que a questão da data da entrega dos documentos em nada lhe prejudicou. Rejeito, então, a preliminar suscitada. Prejuízo à defesa em razão da alegada obscuridade na descrição dos fatos. O recorrente alegou que sua defesa teria sido prejudicada porque a descrição dos fatos não teria sido suficientemente clara, contendo conceitos confusos, em particular quanto à hipótese de incidência à base de cálculo. Em razão disso, não compreenderam muito bem o lançamento. O acórdão recorrido sustentou que todos os elementos do lançamento, inclusive a hipótese de incidência, que é o pagamento de remuneração por serviços de construção civil, o fato gerador, que é a realização da obra, e a base de cálculo obtida por aferição indireta com base no artigo 33, etc., da UT 212, que é a remuneração calculada com base na proporção da área construída. De fato, analisando o auto de infração e, sobretudo, o relatório fiscal que o acompanha nas folhas tais, não percebo qualquer dificuldade em compreender as razões do lançamento e ali enxergar todos os elementos que o compõem. Os fatos estão descritos, os fundamentos legais estão bem dispostos e a linguagem, ao meu ver, é adequada. Eventuais limitações pessoais do contribuinte para compreender o que está escrito não podem ser invocadas como razão de obstrução à defesa. Rejeito, então, a preliminar suscitada. Quanto à decadência. O recorrente alegou a decadência do período 11-2005, o único que remanesce no lançamento após a decisão de piso, porque o fato gerador corresponderia à obra iniciada em 2002 e concluída em 11-2005. O colegiado ACO reconheceu a decadência até o período 9-2003. Não assiste razão ao recorrente. O aviso de regularização de obra foi modificado justamente para excluir os fatos geradores decadentes e manter somente os relativos a 11 de 2005, nas folhas tais aí, 236 e 237, que é o período não decaído, porquanto o lançamento foi efetuado em 22/9/2008. Ou seja, foi feito novo aro, excluiu toda a parte da obra que estaria decaído e só manteve a parte da obra de 11/2005 porque não estava decaído. Aliás, o período de apuração de 9/2003, ao contrário do que asseverou a decisão recorrida, não foi atingido pela decadência. Entretanto, dado que a matéria não foi objeto de recurso de ofício, fez-se coisa julgada administrativa, o que impossibilita o reformatio impediens. Afasto, pois, a decadência.
E no mérito, só a questão da taxa Selic, eu invoco a súmula CARF número 4, que trata da aplicação da Selic para o cálculo dos juros. Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, súmula CARF número 2, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Ok. Alguém tem algum questionamento? É um auto de infração que foi feito o arbitramento com base no CUB, foi feito o cálculo pelo ARO, né? A DRJ reconheceu a decadência de parte do crédito tributário. O relator está votando por conhecer em parte do recurso, não conhecer das alegações de constitucionalidade, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Alguém tem algum questionamento? Dr. Wesley, como vota? Não tem questionamento muito porque já conhecemos um pouco, muito, né, das posições dos colegas e dos votos. Cumprimento o relator pelo excelente voto, sempre que nos é dado ao colegiado, e só para até falar para o Maurício, às vezes o debate já foi superado em outras sessões. Exatamente. Então, como ele está chegando no colegiado, às vezes é matéria, né, sendo até típica de prova, assim, de quando se conta essa decadência, né, só para, de repente, até justificar, porque, eventualmente, nós já debatemos em algum momento muito essa matéria, né, e ficamos à disposição, às vezes, para esclarecimento, qualquer dúvida, pelo menos de parte de divergências que possamos levantar. Então, eu acompanho o voto do relator sem nenhum acréscimo. Dr. Kleber? Eu acompanho o relator. Doutora Fernanda? Eu também acompanho o relator. Dr. Paulo? Também acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 20, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações de constitucionalidade, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Esse foi o item 20. Item 21. O item 21 é idêntico. A única mudança, a única coisa diferente é a matéria lançada, que é também a mesma base de cálculo, é o período de 11 de 2005, ele também teve êxito parcial na impugnação, só que aqui a matéria é a parte de segurados. É isso. Essa é a parte de segurados. Então, não tenho nada a acrescentar além do que já foi dito no outro bloco. Então, eu posso reproduzir o mesmo dispositivo? Está todo mundo de acordo? Foi a mesma base de cálculo, só que aqui a contribuição é diferente, é segurados, né? A outra deve ter sido a patronal e essa aqui é o segurados. É isso? Isso. 21. Só um instante, doutora Sheila. Tá. Deixa eu verificar. Sim, o outro foi patronal, terceiros e SAT, e esse é o segurado, sobre os mesmos fatos. Eu vou reproduzir a mesma decisão, tendo em vista que é a mesma situação, muda só a contribuição, está todo mundo de acordo? Posso colocar? Então, o item 21 vai ser idêntico ao 20. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Em 22, doutor João. O 22 é diferente. Vamos lá. É a parte patronal também, e SAT, e apurado com base em diferença de folha de pagamento resultante do desenquadramento do Simples, no período de 1 de 2003 a 7 de 2004. Então, é um condomínio que se enquadrou no Simples. O condomínio é vedado o enquadramento, por isso houve desenquadramento, mas essa matéria não tem discussão aqui. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada improcedente. Foi manejado recurso voluntário que se alegou prejuízo à defesa por conta da data da devolução dos documentos, mesmo fato.
a decadência e a impossibilidade de utilização da Selic. Quanto ao prejuízo da defesa, é o mesmo voto que eu fiz nos dois processos anteriores. Quanto à decadência, ou seja, não vejo prejuízo da defesa pelo fato de ter entregado a documentação depois, porque não foi essa documentação que deu superdano ao lançamento. Quanto à decadência, o recorrente alegou a decadência do período de 1/2003 a 7/2004, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, pois há informações nos autos da própria autoridade lançadora de que foram efetuados recolhimentos parciais da exação do período. O colegiado da qual entendeu, todavia, que não poderia ser aplicada a regra decadencial pleiteada em face da ocorrência de sonegação, consistente na opção indevida pelo simples. Nessa hipótese, o critério de decadência seria o do 173, inciso 1 do CTN. Muito bem. No presente caso, não assiste razão ao recorrente. A sonegação é conduta definida pelo artigo 71 da Lei 4.502 de 64, que eu cito aí. A opção indevida pelo simples tem por efeito retardar o conhecimento pela autoridade tributária da ocorrência do fato gerador, amoldando-se exatamente ao conceito legal de sonegação, está aí citado. Por essa razão, inclusive, foi lavrada a competente representação fiscal para fins penais. Ora, diante da conduta dolosa, omissiva, do contribuinte, resta afastada a hipótese de homologação, como prevê a parte final do disposto no parágrafo 4º, parágrafo 4º do artigo 150 do CPN, que é, salvo se, a gente já conhece a redação, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. O recorrente sequer se defendeu no recurso da acusação de sonegação. Veja que isso é importante. Em nenhum momento ele contestou a acusação de sonegação, que é o que está atraindo a regra do 173. E não afastou o dolo que lhe foi imputado, decorrente da opção indevida pelo simples. Limitou-se a clamar pela aplicação da regra do 150 apenas pelo fato de existir pagamento parcial. Portanto, a rigor, não houve surgência quanto ao fundamento essencial da regra de decadência admitida pelo acordo recorrido, que permanece inalterada mesmo havendo pagamento parcial. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo artigo 63, inciso 1º do CTN, súmula CARF 72. Afasto, pois, a decadência. No mérito, é só a questão da Selic, que aplica a súmula CARF número 4. Então, eu voto por rejeitar a preliminar, afastar a decadência e negar provimento ao recurso. A questão essencial aqui é ele poderia ter dito, olha, a minha conduta não foi dolosa, eu não pratiquei sonegação, eu contesto essa acusação, mas ele não contestou isso. Ele só falou, tem que aplicar a regra do 150 porque tem pagamento. Só que não aplicou a do 150 não é por falta de pagamento, não aplicou porque foi imputada a ele uma conduta dolosa, do que ele não se defendeu. A folha eu não consegui achar aqui a folha do relatório fiscal. Eu acho que eu cito aqui, peraí. Se tivesse, agradeceria. Será que eu estou no processo certo aqui? No número certo? É o processo de final 17. Tá. Acho que eu estava no errado. Deixa eu encontrar aqui para o senhor, Torres. Esse processo está numa ordem um pouquinho diferente de disposição. Mas, veja na página 99, folha 99 e seguintes. A parte que ele fala do dolo, deixa eu ver. Interessante que ele não se manifestou sobre isso, né? Não. Ele só invocou o 150 por ter pagamento.
Só que não foi por isso que foi aplicado o 173. Foi aplicado por... Achei aqui o relatório. Tá no relatório fiscal essa... Estou procurando aqui, peraí. Que eu me perdi, não é que eu me perdi, eu estou procurando e não achei. Daquelas folhas em diante. Tá, no item 15, legislação fiscal, além do auto de infração, foram lavrados seguintes documentos. Aí o último é representação fiscal a fins penais, devido à informação a menor em GFIP, valores relativos à Previdência Social, representando sonegação de contribuições previdenciárias. E tem é o penúltimo item do relatório. E no acordo recorrido também tem. Deixa eu ver. Então, a fiscalização considerou que a omissão deliberada teria o intuito de dolo. A omissão não, a opção do condomínio, é um condomínio. A opção pelo simples teria sido a conduta dolosa, e representou, e lançou. Aí ele diz, não, tem que aplicar a regra de 150. Aí a DRJ diz, não, teve uma conduta dolosa. É a regra do 173. Estou achando aqui também no acordo recorrido. Eu senti um pouquinho mais de necessidade de apontar que essa... Nessa época, doutor Wesley, a gente não tinha qualificação da multa. A gente simplesmente lavrava o auto de infração e fazia representação fiscal para fins penais. Exato. Aí esse parágrafo que fala da qualificação você não vai encontrar, porque realmente nessa época não existia. A multa, ela não era gravada em função da sonegação, né? A gente constava simplesmente do relatório a questão da representação fiscal para fins penais. Sim. Que está nesse item 15 aqui, né? Constava uma ressalva, normalmente, falando que foi representado em função de sonegação, né? Tornou-se a conduta, a ação da contribuinte como dolosa, né? Em razão da... Eu tendo divergir nessa questão, em razão de que a conduta não impediu o lançamento do fisco. Doutor Wesley, na folha 243, o acordo recorrido, aí sim, está bem mais claro, olha, que aí, na impugnação ele pediu para aplicar a regra de 150. A já falou assim, não pode aplicar, por conta da sonegação. E diz aqui, nos itens 19 e 20. 19, 20 e 21. Além da questão da sonegação, que levaria para a regra do 173, né, fala também da questão do pagamento. Em relação à questão do pagamento, a gente tem até súmula dizendo que se fosse só por conta da antecipação do pagamento, ainda que parcial, valeria para aplicar a regra do 150. Mas não foi só essa questão. A questão essencial foi a conduta dolosa. E ele não falou nada no recurso disso. Eu peguei o relatório aqui. Eu achei assim que faltou talvez é que para imputar, no meu ponto de vista, a questão da sonegação,
escolha feita pelo contribuinte. Acho que a multa por si só já penalizaria, né, o contribuinte, no caso, né? Se tratar de um condomínio, enfim. Eu tenho um pouco de dificuldade de manter a qualificadora de sonegação, né? Mas aqui não teve qualificadora. Não. O que o doutor João está usando é a condição de... Mas a qualificação de sonegação. Ah, tá. Então, me desculpa que eu me expressei errado. Se for aplicar o 150, parágrafo 4º, vai ter decadência, doutor João? Eu tenho um pouco de dificuldade nesse contexto. Vai ter decadência. Ter decadência, né? Gente, ele não questionou, o acordo está claro, a conduta dele foi dolosa, por isso aplicou o 173.1, ele não questionou isso no recurso. Ele só falou, não, mas eu tenho pagamento, tá bom, eu tenho pagamento, mas não resolve. Agora eu estou pegando o recurso aqui. Recurso momentâneo. Ficou difícil, né? Se nem ele contesta, doutor Wesley, que a conduta dele foi dolosa, como é que a gente vai contestar? E aqui pelo auto de infração, no recolhimento não tem. Claro, porque ele optou pelo simples, não vai recolher, ué. Exatamente, não vai fazer diferença isso. Vai ser um 173 de qualquer jeito. Não, sim, mas era mais pela conduta. Você pode votar pelas conclusões, se for o caso. Eu vou votar pelas conclusões, mas de fato eu concordo aí com o relator, não tem nenhuma manifestação sobre a ação de sonegação. Aí também fica difícil. E esse foi um dos fundamentos da DRJ para afastar a decadência. Ele tinha que ter contestado isso no recurso. Tinha que ter contestado. Concordo com o relator. Senão a gente vai estar aqui... E aí já não é... Apesar de nós tratarmos de decadência, ele tem que... Nós estamos falando, já que não é uma matéria de ordem pública, é uma sonegação, né? É subjetivo. Subjetivo. Tem que se manifestar, e aí fica difícil. Ele teria que provar as duas condições, o pagamento e que ele não teve dolo. Né? Não, até o pagamento, eu acho que a gente poderia avaliar, né? Se tivermos autos, enfim, acho que atrai ali a questão da ordem pública, mas eu acredito que nesse caso em específico não houve, realmente, concordo com o relator. Eu estava tendente a abrir a divergência, mas eu vou acompanhar o relator, porque não tem no recurso nenhuma manifestação sobre a conduta dolosa, e foi uma dos fundamentos, né, da DRJ sobre a conclusão de decidir para manter o artigo 173 e não 150. Então, deveria aí o recorrente ter, se não fez na primeira instância, pelo menos na segunda, ele teria que ter se manifestado sobre os fundamentos da DRJ sobre a decisão. Então, eu vou acompanhar o relator. Ok, doutor Wesley. Doutor Kleber, como vota? Eu acompanho o relator. Doutora Fernanda? Eu acompanho o relator. Doutor Paulo? Eu vou pelas conclusões, viu? Como não tem prova de pagamento, eu não entendo que houve fundamentação aqui de dolo nesse auto de infração no que diz respeito ao lançamento, entendeu? Tem uma fundamentação apenas para representação fiscal. Então, eu acho que sonegação não foi tratado aqui como fundamento do lançamento. Eu entendo que eu aplicaria a regra dos 150 se houvesse pagamento comprovado aí, entendeu? Ok. Doutora Letícia? Eu acompanho o relator. Doutor Maurício? Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou o acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, afastar a decadência e negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões?
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Próximo item. Esse foi o 22, né, doutor João? Foi o 22, isso. Então, o próximo é o 23. Vamos ver. Esse processo também é resultante do desenquadramento do Simples, da opção indevida pelo Simples, relativa ao mesmo período, só que aqui é a contribuição para terceiros. Aquilo lá foi a parte patronal. Eu mantenho exatamente o mesmo voto, que ele alega também as mesmas coisas, alega a decadência. Ah, não, peraí, tem uma questão diferente aqui. Ah, não, aqui, ó. Veja só, doutor Paulo e doutor Wesley. Quanto à decadência, no acórdão recorrido, o fundamento desse processo foi diferente. Lá no acórdão recorrido, está claro, lá, olha, houve uma conduta de sonegação, conduta dolosa, a regra é a do 73. Aqui não. O recorrente alegou decadência no período tal, com base no 150. O colegiado da qual entendeu que não poderia ser aplicada a regra decadencial pleiteada por ausência de pagamento. Examinando um relatório do processo, das florestais, constata-se que o sujeito passivo, em todo o período que alega, se poderia aplicar o prazo decadencial contado a partir do fato gerador, que é de 1 de 2003 a 9 de 2003, não efetuou de forma espontânea quaisquer pagamentos parciais antecipados em guias de GPS, das contribuições a terceiros, que inclusive possui campo próprio na GPS, o que forçosamente impede adotar a regra do 150. Esse é o raciocínio da DRJ. Portanto, tendo em vista a notificação do lançamento de 9 de 2008, não há que se falar em decadência, porque aplicou a regra, a DRJ aplicou a regra do 73. Entendo que, pelo argumento aposto no acórdão recorrido, que é diferente do processo que a gente acabou de julgar, assiste razão ao recorrente. Eis que a súmula CARF 99 é clara quanto à desnecessidade, para efeito da aplicação da regra decadencial pleiteada pelo contribuinte, da existência de pagamento antecipado na mesma rubrica em que se deu o lançamento, bastando que haja o pagamento parcial do total devido. Aí eu cito a súmula 99. Assim, considerando que o lançamento se aperfeiçoou em 9 de 2008 e que há informação nos autos da existência de antecipação de pagamento, ainda que parcial ou em rubrica diferente, encontram-se decaídos, com base no 150, parágrafo 4º, os períodos de apuração até 8 de 2003, inclusive. O lançamento é 9 de 2008. Quanto a outra matéria aqui que não tem lá, que é a questão da contribuição para o SESI, SEBRAE, SESI. A despeito de alguns argumentos de afronta à Constituição, que não conheço, o recorrente, em síntese, alegou que não estaria sujeito às contribuições de salário e educação, SENAI, SESI e SEBRAE, porque a legislação que instituiu essas contribuições não previu a incidência sobre a atividade de condomínio, uma vez que essa atividade não se confunde com atividade empresarial e muito menos com atividade industrial. O acórdão recorrido se pronunciou sobre a matéria nos seguintes termos, posso resumir, dizendo que é forçosa a contribuição a essas entidades, independente da atividade econômica. Esse é o teor do acórdão recorrido. O colegiado da ACO manteve o lançamento no que se refere às contribuições à educação, SENAI, SESI e SEBRAE, sob o fundamento de que as normas que as instituíram não padecem de inconstitucionalidade reconhecida no controle concentrado, descabendo à esfera administrativa afastar a aplicação da norma positiva. Além disso, sustentou que as contribuições a terceiros decorrem da atividade mista exercida pelo contribuinte que, além de ser condomínio edilício, também exerceu, no período, atividade de construção civil, tanto é que julgamos um processo aí do CUB dele, que se equipara à atividade industrial para efeito de definição das contribuições a terceiros. Não há como reparar o acórdão recorrido na matéria. De fato, é indubitável que no período o contribuinte realizou obra de construção civil
que foi inclusive objeto da mesma ação fiscal, o que implicou sua condição de contribuinte das contribuições a terceiros, a que estão sujeitas as indústrias em geral. Então, nego o provimento neste ponto. Quanto à contribuição ao INCRA, a gente votou no outro processo, meu, aí, na parte da manhã, sobre o mesmo fundamento, que é o seguinte: de acordo com o parágrafo 3º do decreto 1146, os contribuintes da contribuição previdenciária têm que pagar o adicional do INCRA. É exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Ao contrato que afirmou o recorrente, a contribuição ao INCRA não foi suprimida por inovações legislativas que citou, permanecendo até hoje plenamente exigível nos termos do artigo 3º, combinados com o artigo 1º do decreto 1146. A exação em questão é que se refere ao parágrafo 4º do artigo 6º da lei tal, que é a lei de 2013, combinado com o item 2 do inciso 1º do artigo 1º e com o artigo 3º do decreto 1146, como bem constou da fundamentação legal do lançamento. Em outras palavras, trata-se do adicional da contribuição previdenciária dos empregadores em geral, inclusive as empresas urbanas, independentemente da atividade que realizem. Adicional esse destinado à manutenção das atividades do INCRA. Sua exigência decorre exclusivamente da lei, sem relação com qualquer contraprestação de serviços em favor do contribuinte. Porque ele alega, eu não tenho nenhuma atividade rural, por que eu vou contribuir para o INCRA? Ele alega isso. Então, a contribuição decorre da lei, sem qualquer vinculação à contraprestação, como só ia acontecer com as contribuições sociais em geral. Nego provimento ao recurso neste tópico. Quanto a Selic, eu invoco a súmula CARF número 4. Eu voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, rejeitar a preliminar, reconhecer a decadência dos períodos de apuração até 8 de 2003, inclusive, e negar provimento ao recurso. Doutor João, eu fiquei na dúvida em relação a esse pagamento antecipado, porque a própria DRJ fala que não há nenhuma, aqui, o acórdão recorrido fala, examinando a sua discriminativa analítico de débito, verifica-se que não há nenhum tipo de pagamento. Deixa eu ver aqui. E eu não achei, a não ser que ele tenha anexado no recurso. Porque no auto de infração, tanto nesse quanto no anterior, que era mesmo o fato gerador, não tem nenhum pagamento. Porque se tivesse pagamento, poderia, pela tese do Paulo, que o Paulo, em relação ao processo anterior, falou que seria o caso de 150 em caso de pagamento. Então, eu não estou identificando. Paulo, está sem o som. No caso desse processo, parece que o acórdão já passou ao largo disso aí, não considerou dolo nenhum, entendeu? Não, até mesmo porque em relação a terceiros, a gente não considera sonegação, era outro tipo de crime que a gente fazia representação fiscal para fins penais, que era crime contra a ordem tributária, por isso que talvez nem constou da representação fiscal para fins penais, por isso que não tem essa mas consta exatamente o mesmo relatório nesse processo, entendeu? Os documentos que foram lavrados, dentre eles a representação fiscal para fins penais, é o mesmo tipo de... Tá, mas no fundamento não consta. Não vai constar. Eu achei esse relatório, ou eu abri o processo errado, será? Pode ser que tenha achado. Mas nesse caso aqui eu não achei, foi o recolhimento. Que também não foi o fundamento da DRJ a questão do dolo, né? Mas tá aplicando o 150 parágrafo 4º aqui. No relatório da ação fiscal, na folha 32, está elencado os autos que foram lavrados, dentre eles a representação fiscal por fins de sonegação. É porque o terceiros não entra no 337 da sonegação. Terceiros entra em outro fundamento legal, que ela pela 837, acho que é o artigo 1º. Então não deve ter entrado nessa representação fiscal para fins penais. Talvez por isso que a DRJ também não falou da questão da sonegação, entendeu? Que não é sonegação. É outro crime. Eu estou olhando o pagamento que a senhora perguntou. Eu só não vi o pagamento. Pode ser que esteja no recurso.
Vocês estão falando alguma coisa? O João estava falando, eu não ouvi nada. Nossa, desculpa, estava fechado o microfone. Desculpa. Nem vi, ainda bem que você falou, Fernando. Eu tava aqui olhando, eu falei, gente, as pessoas estão falando e eu tô fora, acho que eu caí. Eu achei também que tinha caído, mas aí eu fiquei vendo, eu achei que estava todo mundo estudando alguma coisa aqui. Eu tava olhando pra você, essa aqui, eu estava estudando mesmo. Eu tava vendo o João babuciando, eu falei, o João tá falando e eu não tô conseguindo ouvir. Aqui, ó. Está no anexo do relatório fiscal, doutora Sheila. Folhas 36 em diante. Tem uma tabela, aí ele coloca diferença verificada dos valores devidos à previdência da coluna empresa é a referente ao erro de preenchimento na GFIP Campo Simples. E eles, acho que ele até cita o valor dos pagamentos. Espera aí, está virado aqui. Você fala 36? 37. Vai processo? Não é processo. Tá aqui. Mas aqui é o cálculo do 68. Diferença GFIP empresa. Ele cita aqui, ó, diferença verificada dos valores da previdência, coluna empresa, é referente a erro de preenchimento de GFIP. Nos períodos de 1 de 2003... Aqui é o nome que ele 36. deu. É o nome que ele deu para o campo observação. Ele está levantando a diferença de RAT de 1%. Aqui ele está chamando de diferença de GFIP empresa patronal. Não significa diferença verificada nos valores devidos à previdência. Erro de preenchimento na GFIP no campo simples. Não significa que ele recolheu, porque no acordo, no próprio voto que você coloca, o próprio acórdão da DRJ aqui, quando você cita ele, fala que não tem nenhum tipo de recolhimento. Acho que é por isso que a DRJ aplicou 173. No recurso também não tem, não. Pois é, ele poderia ter apresentado no recurso esse recolhimento dele. Nenhum recolhimento. É que essa planilha aqui é o relatório de lançamentos. Que eu basei nela, como ele disse que é diferença e tem mês a mês, então até esse mês, acho que é março de 2004, teria pagamento, já que ele lançou só a diferença. Bem, aí eu já não sei, tem que ver no... Para mim, eu entendi que isso aqui é uma observação do próprio auditor, mas ele não deduziu nenhum recolhimento aqui no DAD. Nem tem relatório RDA de documentos apresentados. No recurso não tem nenhum pagamento anexo ao recurso. A não ser que no relatório esteja expressamente escrito que que ele recolheu os segurados. Não tem isso no relatório. Por aí eu não entendo que daria para deduzir que pagou. Ele alega no recurso que houve recolhimento antecipado, mas não está juntado no recurso. Ele alega como fundamento da regra de decadência que ele pleiteia. Bom, vamos ver. Não, nenhum pagamento anexado. Eu vou alterar meu voto, doutora Sheila. Para ficar igual o anterior, né? Pelo 73. Não, o outro já está votado. Vou alterar pela inexistência de antecipação de pagamento.
É porque ele escreveu essa diferença porque ele falou que foi um erro de preenchimento e que a empresa corrigiu a falta e ele aplicou a redução de multa de 50%. Mas durante o relatório fiscal ele não fala nada que teve recolhimento de segurados ou coisa do tipo. Tanto é que eu disse assim, ó, há informação nos autos da existência de antecipação de pagamento, que é aquela informação daquela tabela. Não há o pagamento em si. Eu vou alterar meu voto para negar provimento à decadência, porque não foi apresentado nenhuma antecipação de pagamento. Na verdade, não há nos autos, ao contrário do que eu disse aqui, não há nos autos uma comprovação da existência de antecipação de pagamento. Ok, vou colocar em votação. Bom, então, eu altero o voto, doutora Sheila, para... É o mesmo voto, só que afastar a decadência. Como vota, doutor Wesley? Eu acompanho o relator, mesmo na mudança do voto, em razão da análise verificada pelos colegas do colegiado. Doutor Kleber? Eu acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Eu só queria fazer uma parte aqui, só para se acautelar com eventuais embargos, que ele disse no recurso dele, claro está, portanto, segundo a própria fiscal da Receita Federal, que houve recolhimentos antecipados, porém com simples equívocos no preenchimento. Então, de repente, e você acabou achando que era isso também, convém refutar isso aqui claramente, entendeu? Muito bem. No relatório não há menção nenhuma a recolhimento. Nenhuma. Mas com o relator. Eu li o relatório todo, me parece que não tem nada, não. Pode ser, eu acredito que o fiscal possa até ter levantado a patronal e ele tenha recolhido os segurados, mas não fala nada no relatório fiscal. E ele usou a informação, ele quis usar uma alegação falando de um relatório fiscal, mas ele não anexou nenhum comprovante de pagamento, né? Complicado. Doutora Letícia, como vota? Com o relator. Doutor Maurício? Com o relator também. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecerem parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar. Antes de proferir, posso... Pode. O João, se tivesse de analisar, não seria caso de diligência, né? Nesse caso, doutor Wesley, eu acho que não é. Por quê? Porque no recurso, está textual no recurso, olha, eu quero a regra dos 150 porque eu tenho antecipação de pagamento. Mas ele não trouxe. Pois é. O motivo dele não ter tido reconhecido da decadência na decisão recorrida é de não ter comprovado os pagamentos. Então, ele sabe que isso não estava comprovado nos autos. E no recurso ele não comprova, entendeu? Ele poderia ter trazido no recurso, né? Já que a própria DRJ já tinha falado, né? E ele se defende no recurso, basicamente dizendo que o fiscal falou que ele tinha pago. No relatório. Mas não está escrito isso. Pode estar escrito diferenças, diferenças, mas o fato dele escrever que são diferenças, o fiscal fala que houve um erro de preenchimento da GFIP. A diferença pode ser até 0. Exatamente. Tem razão. Então, não é uma prova de que a diferença não significa que ele recolheu, não está atestado isso. Se essa dúvida surgisse no colegiado, da primeira vez, eu acho que seria caso de diligência, como a gente já fez algumas, né? Mas como ela já veio na decisão e ele não trouxe nenhuma prova... Por isso que eu falei antes de proferir o voto, para estancar qualquer tipo de possibilidade. Sim. E a gente... Ok, eu vou manter o voto também e peço desculpa pela intervenção. Imagina. Eu acompanhei, eu acho que eu recolhi o voto de todo mundo. Então, ficou a acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecerem parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
Esse foi o item 23. Deixa eu só verificar com apoio se o item 42 encontra-se na sala de espera. Oi, presidente. Até agora nada. Nada, né? Ok. Então, eu vou seguir na ordem da pauta. Eu vou para o item 24. João José de Souza Filho, que é da minha relatoria. Deixa eu abrir aqui. Ok. Então, recuso voluntário em nome de João José de Souza Filho, contra a decisão da DRJ que julgou parcialmente procedente a impugnação do crédito tributário. De acordo com o relatório fiscal, o crédito tributário é proveniente da NFLD de número tal, que está aqui, contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, terceiros e RAT, incidente sobre a mão de obra empregada numa obra de construção civil aqui nesse endereço, que consta aqui do relatório. A metragem de 790,85 metros quadrados. De acordo com o relatório fiscal, o lançamento tem o fato gerador essa obra de construção civil, que foi aferida com base no CUB, que é aquele índice da construção civil, e os cálculos foram feitos através do aviso de regularização de obra, que é o ARO, de folhas 33 a 34. Ele apresentou a impugnação e ele anexou alguns documentos, no caso, o carnê de IPTU, e informa que, ele fala que, em síntese, a obra foi edificada há mais de 20 anos, conforme o carnê de IPTU que ele anexa, e que ele já havia comparecido 2 vezes ao INSS para comprovar tal fato. Aí aqui eu colei aqui, porque foi somente isso que ele alega, tá? Esses documentos foram submetidos a uma diligência e o auditor fiscal concluiu, né, que deveria ter sido mantido o lançamento na sua totalidade. Ele apresentou uns contratos de locação e o fiscal fala que não foram registrados em cartório, e esses contratos não faziam referência à área construída, conta de fornecimento de água, IPTU. Aí, ciente da diligência, o contribuinte se manifesta e, de posse dessas informações, a decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação e reconheceu a existência de área construída de 281 metros quadrados em período decadente. Pelo carnê do IPTU, havia essa área já em 1995. Cientificado da decisão de primeira instância, ele apresentou recurso, em que ele alega que a área foi edificada há mais de 20 anos, que ele construiu a obra com suas próprias mãos, porquanto não houve pagamento de serviço a terceiro, que a obra até a presente data encontra-se irregular perante a Prefeitura Municipal, e que a notificação de lançamento é nula, pois lavrada posteriormente ao ofício de apresentação de documentos e sem ter a metragem correta, início e término da obra. Em relação ao conhecimento, eu reconheço que o recurso é tempestivo, mas eu conheço dele parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações constantes dos itens 2 a 4 do relatório, pois elas não foram aduzidas em sede de impugnação, então, portanto, estão preclusas. Em relação ao mérito, né, o recorrente alega a questão da decadência do crédito lançado, e ele anexa alguns documentos. E aqui, em relação à decadência, eu reitero a questão da DRJ, porque eu entendo que, pela documentação que ele apresentou, ele não logrou êxito em comprovar, né, que a decadência seria maior do que os 281 metros que a DRJ reconheceu. Os contratos de locação não contêm qualquer informação sobre a área edificada e não possuem firma ou registro em cartório. As contas de água também não trazem nenhuma informação em relação à metragem edificada. As escrituras, também que ele anexa à folha 101, não trazem informação sobre qualquer área construída. E a guia de TBI também que ele anexa, consta uma área edificada de 100 metros quadrados em 17 de maio de 94.
Então, caberia a ele comprovar suas alegações em relação à questão da decadência, mas ele não comprova, ele comprova somente os 210 metros. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida, afastando a decadência e negando o provimento ao recurso. E como voto. Algum questionamento? Aqui é uma obra de construção civil, basicamente é a questão da decadência que está sendo discutida, e ele não logrou êxito em comprovar mais do que os 210 metros que estão lá no carnê do IPTU. E, doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, relatora. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Então, ficou o item 24. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, na parte conhecida, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Item 25, da doutora Fernanda, Fundação Municipal do Meio Ambiente. Vamos lá. Doutora Eu não Fernanda. achei na pasta. Não tá na pasta? Pelo menos, não tá não. Nem o voto? Eu não vi processo nenhum na sua pasta. Peraí, deixa eu entrar de novo, porque eu vou ler hoje. Não, vi alguns votos, processo eu não vi nenhum. Ah, tá, o processo estava demorando mesmo. Vou entrar aqui de novo. Eu consigo mandar também rapidinho aqui para vocês pelo zap, porque eu tô com dificuldade danada para colar o processo. Vou dar logo aqui. Eu não vou conseguir abrir o zap para ler o voto. Não? Não, tu consegue colar? Porque eu não tenho como... Consigo. Por conta da gravação. Consigo. Eu só consigo acessar pelo Chrome. Claro. Só o voto. Não, o voto já tá. Tá, não. Meu voto também não tá? Não, só o voto que não tá. Eu entendi o contrário, que o processo não tá. Tá o 26 e o 27 só, o 25 não tá. O 25 não foi. Tá, desculpa, então vai aqui. Ah, 25, então. Aqui. Tá quente aqui, viu? Meu ar-condicionado, acho que ele trabalha um tempo e ele acaba, ele para. Você tem ar-condicionado aí, né? Eu não tenho aqui. Cara, esse ar-condicionado acho que é de 2003. Pense como ele é bom. Aqui é um calor danado. Tá dando erro, Fernanda? Tá conectando o VPN aqui, deixa eu colocar meu VPN, tava devagar, mas tá conectando aqui pra colar. Tá, Quando eu tranquilo. abro, eu sempre abro fora do VPN. Será que a Letícia já está pronta para voltar aquele processo? Estou. 19, né? Isso. Podemos ir lá, Sheila, enquanto isso. Vamos pro 19, aí a gente volta pro da Fernanda, que aí... Pode ser, doutora Letícia? Pode. Eu coloquei ele na pasta como Metalúrgica Cruzeiro 2, que eu fiz uma alteração, tá? E nesse processo,
foram lançados vários créditos tributários em relação à recorrente. Mas a gente cuida aqui da NFLD, apenas essa que eu citei, até no final 57. A tese central desse lançamento é a nossa questão, assim, que hoje eu tive vários, fui premiada, né, na questão de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, tá? Isso está bem relatado no relatório às folhas 46, né, eu vou alterar aqui, porque eu estava colocando o número do relatório como número físico ali, mas eu vou adotar, obviamente, o eletrônico. Eu vou alterar depois no meu voto definitivo. Então, ela teve como base algumas notas fiscais por prestadora de serviços, foi apresentado o recurso voluntário, que a única tese seria que a retenção de 11% sobre o valor bruto das faturas ou recibos demonstra-se totalmente incompatível com o Simples, né? E que essa empresa, ela fez a opção pelo Simples, essa empresa. Então, no meu voto, eu faço o recorte da única matéria a ser enfrentada neste processo, né, que se estaria recorrente obrigada à retenção da contribuição por serviços prestados pelas empresas em que comprovadamente são optantes dos Simples da empresa, ou a saber, essa empresa PRCM. Eu vou alterar só essa... o presidente, desculpa, que eu mudei... Eu usei esse era meu voto, eu vou alterar esse parágrafo agora, no sentido que eu entendo que não subsiste mesmo a retenção dos 11% relativa à empresa prestadora de serviços que eram comprovadamente optantes do Simples Nacional, nos períodos objetos da autuação. Então, não é que não subsiste esse lançamento tributário, porque este eu entendo que vai subsistir. Aí eu cito a decisão do STJ, mas falo o seguinte a seguir. Não obstante esse entendimento, note-se que não é caso de acolher a tese defensiva, tendo em vista que a recorrente deixou de apresentar qualquer prova acerca da situação jurídica de opção pelo Simples pela empresa prestadora de serviços. Destaco que, não em raras situações, quando se sustenta tese similar à da recorrente, autoriza-se que os autos sejam encaminhados à diligência para comprovação da opção pelo Simples da empresa prestadora de serviços no momento dos fatos geradores. Registro que, nessas hipóteses, a parte colige ao processo ao menos a prova da opção formalizada pelo Simples, conquanto insuficiente na correspondente certidão o momento exato desta opção pelo regime simplificado e sua vigência nas competências dos fatos geradores. Destarte, nesses casos, a produção de prova da opção pelo Simples pela parte, mesmo que inconclusiva, mas é incontroverso o ônus exclusivo da recorrente de provar suas alegações. Se alegou que não estava obrigada a reter os 11% relativo à empresa prestadora de serviços, optante pelo Simples, essa situação fática impor-se-ia fosse provada por simples prova documental que atestasse essa condição. Portanto, não há como acolher as alegações da recorrente, tendo em vista a identidade de razões suscitadas no presente recurso e na impugnação, adota os fundamentos do acórdão recorrido nos termos do artigo 57, parágrafo 3º. E aqui eu cito, basicamente, os dispositivos que impõem a retenção dos 11% a prestadoras de serviço. Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso. Como eu mudei meu voto nessa sessão, eu estou com esses erros de português, mas eu vou já materializá-los aqui, formalizá-los. É assim meu voto. Não teve prova alguma. Sim, é diferente da outra situação, né? Sim. Que tinha pelo menos uma tela de cadastro. Sim, não tem prova alguma. Nesse caso, foi uma simples alegação mesmo. O doutor João pediu a palavra. Não, só lembrando, doutora Letícia, que precisará, como a senhora está alterando o voto agora, também no outro caso que a senhora alterou,
lembrar de alterar a ementa. Verdade. Não vai dar embargos. É importante destacar, eu concordo com a relatora, porque é importante destacar que cabia ao tomador a obrigação acessória legal de exigir do prestador de serviço a certidão de opção pelo Simples. Ele exigia GFIP, exigia recolhimento daqueles que não eram optantes pelo Simples, justamente para fazer esse tipo de prova. E de quem era optante do Simples, a certidão de opção do Simples. Acho que está no artigo 31 também, um dos parágrafos do artigo 31 da 8.212. Então, era dever do contribuinte exigir, quando da contratação do prestador de serviço, que quisesse que não se lhe fosse destacado os 11%, que se exigisse dele a comprovação da sua condição de optante, justamente para fazer prova em situações tais aqui. Então, não é descabido o raciocínio da relatora, com o qual concordo, de que ele teria que fazer prova disso, que a lei o obriga a manter consigo o documento que comprova que o seu contratado era optante pelo Simples. Documento esse que ele deve exigir na contratação para deixar de efetuar a retenção. Do contrário, ele faria a retenção. Ok. Dr. Wesley? Nesse caso, não houve nenhum tipo de manifestação do recorrente, relator, sobre essa informação, porque como, assim, as diversas obrigações acessórias, até para fins de retenção, né, às vezes, e por alguns motivos, isso passa batido e acaba que o contribuinte deixa de exigir algo que lá na frente vai dar suporte à sua defesa, se houver necessidade. Não sei se de repente houve cogitação de alguma diligência para intimar o contribuinte, para trazer isso aos autos. Diante da análise do processo, você que teve uma... Não, a impugnação, ela, no âmbito, né, do processo administrativo, para o lançamento, não teve. Deixou de apresentar alguns documentos. Na impugnação, foi uma impugnação de várias NFLBs, só que a nossa é só essa mesmo, no final 57, e a única alegação eu não tenho que reter porque a empresa é optante pelo Simples. Não juntou mais nada. E o recurso, ela repetiu essa tese. Então, com base no que foi decidido hoje, ela não falou que não foi fornecido para ela. Com base no que foi debatido hoje, eu entendo que é um ônus dela e que esse documento é público. É um documento público que ela poderia conseguir, ou então mostrar que está tentando conseguir, mas não teve. Então, nesse caso, partindo da premissa do que foi dito, eu até aprendi ao longo dos julgamentos hoje, né, nessa matéria, que foi dito que a certidão que antes eu estava dando provimento já ao recurso era inconclusiva, aqui não teve nada. Teve a alegação na impugnação e no recurso. Porque se às vezes, a depender do período, também tem aquelas dificuldades, né? Mas, enfim, eu vou confiar aí na relatora, na sua análise crítica de... Não, me corta o coração, doutor Wesley. Essas situações me cortam o coração. Eu tenho paixão por isso. Entendeu? Essa questão probatória me corta o coração, dá vontade, né? Mas eu pensei, eu vou fazer uma diligência agora de ofício, na sugestão do doutor Paulo. Eu vou fazer uma diligência agora de ofício, porque é uma matéria que eu posso conhecer de ofício. Se é pública a informação e se eu quero construir a verdade, né? Igual todo mundo adora, fica perseguindo, né? E ele alegou, talvez eu busque aqui só que ele deu azar, porque eu site fora do ar. Aí eu acho que talvez tenha voltado agora. Então, eu pensei mas, de toda forma, a certidão seria inconclusiva, né?
Abre a divergência. Sério? Eu vou colocar em votação, hein? Pois é, eu acho que talvez poderia aí dar essa possibilidade. Doutor Paulo queria falar, vai que ele já olhou. De vista em mesa, então, do processo, porque eu mudei esse voto a segunda vez. Eu estava dando provimento, tipo, com base no acórdão da DRJ, falando, é assim. Depois eu vi que não, ela não estava testando o que estava no simples. Doutor Paulo. Eu dei uma lida no acordo e eu não vi dúvida nenhuma lançada no acordo quanto ao fato dessa empresa ser microempresa, entendeu? No outro processo havia uma dúvida, mesmo no outro em que havia uma dúvida, a gente baixou em diligência. Nesse aqui, com mais motivo, eu também baixaria, entendeu? São documentos que estão lá na Receita Federal e que o contribuinte não tem, entendeu? Essas informações mais detalhadas que a gente consegue só no sistema da Receita e que eu acho fundamental para decidir essa lei, entendeu? Sim, o meu único questionamento é que eu não vi documento que ele juntou, mas eu mudo meu voto para diligência, não tem menor, pelo contrário, assim, se for por esse sentido, eu mudo meu voto. É porque eu realmente não tinha visto fundamento para pedir uma diligência sem nenhum esforço do recorrente em produzir essa prova. É que eu acho que ele alegou isso na impugnação dele, isso foi enfrentado na decisão de piso, que o único motivo aventado para não acolher foi o fato dele estar obrigado, mesmo ela sendo microempresa, entendeu? Parece que isso agora está superado pela jurisprudência, né? Então, não teve dúvida nenhuma na decisão recorrida de que seria uma microempresa. No outro processo, a decisão falava, ainda que fosse microempresa. Nesse não foi lançada nenhuma dúvida sobre essa condição. Então, mas se a gente ainda assim tem alguma dúvida, eu acho que era o caso de baixar em diligência. Esse tipo de alegação do contribuinte, quando ele fala alguma coisa que está no sistema da Receita Federal, para o julgador de primeira instância, isso é transparente, ele não deixou de instruir a impugnação com os documentos que fundamentam, porque são documentos que estão conosco, entendeu? Basicamente, é um documento digital que está nos sistemas da Receita Federal. No então, momento do julgamento, ele afere isso, entendeu? Sempre. Então, presidente, eu estou mudando meu voto para diligência. Ok, doutor João que tinha pedido a palavra. O Paulo me convenceu. Não, eu estou olhando aqui o fundamento, doutor Paulo, procurando aqui, que cria a obrigação acessória do tomador de serviço de exigir da empresa optante do Simples os documentos quanto da contratação, que é justamente para situações tais, essa situação. Entretanto, eu tenho por política, qualquer um de nós, conselheiros aqui, se a gente não tiver seguro e achar que uma prova pode esclarecer melhor, pode produzir melhor, não vou me opor à diligência. Eu só faço uma ressalva que eu sempre fiz, que é, olha, a gente não pode também substituir a parte, seja qual parte for, na produção das provas daquilo que se alega. Seja a prova para sustentar o lançamento, seja a prova do recorrente. Também não é certo a gente fazer, nós estamos no papel de instruir o recurso e também no papel de instruir o lançamento. Aquilo que deve ser trazido pelo recorrente, ou pelo impugnante, vou antes ainda, pelo impugnante, quando da impugnação, quando instaura o litígio, não cabe ao julgador, para usar as palavras da doutora Letícia, mesmo com dor no coração, não cabe ao julgador suprir. Poderia fazer? Poderia. A gente poderia até fazer uma nova fiscalização. Poderia. Mas será que esse é o papel do julgador? Até onde vai o limite da nossa competência? Eu não vou me opor, eu vou acompanhar pela diligência, faça a diligência, não há nenhum problema. Eu estou procurando, não encontrei aqui, mas eu registro isso. Que a legislação, ela obrigou o tomador a se acautelar, a manter consigo os documentos, para que ele possa, então, fazer prova. E não colocar essa incumbência nas costas do julgador, porque a diligência nada mais é do que uma prova produzida pelo próprio julgador.
Mas eu vou acompanhar a diligência, sem problema. Eu peço desculpas por me retratar hoje, não sei que dia é esse. Estou toda hora me reinventando em questões dos votos, mas eu vou, então, eu ratifico o que o doutor João acabou de falar, mas eu adiro as considerações do doutor Paulo, que consignou a assertividade do acordo, no sentido de que a empresa era optante. E para aclarar o julgamento, eu vou fazer, então, vou alterar o voto pela diligência, discriminando isso, doutora Silvia. Especificando essa questão. É uma única empresa, né, doutora Letícia? Essa PRCM Indústria e Comércio? É a única empresa. Foram umas 8 notas fiscais, recibos que foram emitidos. É uma única empresa. Tá. Eu vou colocar em votação. A senhora está alterando para diligência para a unidade preparadora, confirmar a questão da opção pelo simples dessa PRCM Indústria e Comércio Limitada, né? Doutor João, como vota? Vou acompanhar o pedido de diligência. Doutor Wesley? Eu vou acompanhar a relatora e eu acho que é o momento, viu, doutora Letícia, de estancar as dúvidas do voto. Então, penso que não deveria se sentir nem constrangido em alterar o entendimento, que nem diria nosso amigo Marcelo, né? Ela evoluiu no voto ou no pensamento do voto. Eu vou acompanhar a relatora. Eu acho que a gente está em colegiado justamente para isso, para a gente não decidir sozinho, né? E ter a possibilidade de aprender. Não é vergonha nenhuma a gente mudar, porque a gente aprendeu, ou que a gente viu uma lição nova que é importante. Então, não se preocupe em relação a isso, não, doutora Letícia. É normal. Doutor Kleber. Vai. Doutora Fernanda. Não saiu. Você está muda, Fernandinha? Tá dando um mudinho aí, não. Não. Deve ser o F alguma coisa aí. F8. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Eu também acompanho. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora informe se no período do lançamento a empresa PRCM Indústria e Comércio Limitada era optante pelo simples, com base na Lei 9.317/96. Só uma. Foi o item 19. Estão pedindo tempo. Um intervalozinho? Sim, o doutor Kleber está aqui assim, ó. 15 minutos. Ok. Eu vou interromper a gravação, tá?